aqui para dar continuidade aos estudos no livro de Tito. Hoje é o quarto vídeo que estamos fazendo, quarto estudo. Espero que Deus esteja abençoando vocês com essa palavra que está sendo pregada através desse livro, e que também esteja ensinando, que você possa colocar em prática isso também na sua igreja, e se você é líder de alguma igreja também possa aplicar na sua vida. E eu quero lembrar que essas orientações não são válidas somente para Tito escolher líderes daquela época, mas também vale para hoje. A liderança de hoje também deve ter as mesmas características e qualidades. Lembrando que a palavra de Deus ela não é ultrapassada, ela não envelhece, ela é eterna. E como o próprio Jesus diz, os céus e a terra poderão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas não mudam e elas nos ensinam a viver corretamente o Evangelho e nos apontam para Cristo. O texto que nós vamos estudar hoje é o capítulo 1, versículo 9. Mas antes de irmos para o texto e a sua exposição, quero dar aquele recado de que se você gostou do vídeo, ao final dele, dá aquele joinha, clica aqui no gostei, compartilha ele nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Também comenta aqui embaixo, diga o que você achou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para dar uma força para nós. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo. E também ativa o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar, e você possa ficar sabendo em primeira mão de que é o novo vídeo e você possa também desfrutar dele. Vamos à leitura do texto de hoje, Tito 1, 9. Diz o texto: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Depois de Paulo orientar a Tito e dizer qual era a sua tarefa em Creta, de enumerar as qualificações e como deveriam ser os presbíteros e líderes daquelas comunidades cristãs, de como deveria ser o testemunho de vida deles dentro e fora da igreja, e também dentro da sua família, Paulo termina as suas orientações de como deveriam ser os líderes, as orientações que nós já vimos no último vídeo, dando a principal de todas as orientações, e para que Tito tenha cuidado em observar que essas pessoas também tenham a principal dessas qualificações, que é a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. A fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo já era uma recomendação que o apóstolo Paulo tinha dado ao seu outro cooperador Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, versículo 2, onde lemos o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Vejam que não é uma coisa isolada o que Paulo faz. Ele já tinha dado essa recomendação a Timóteo, para que sejam escolhidas pessoas fiéis, idôneas, justamente para poder ensinarem. Como é que eu vou poder ensinar alguém ou exigir alguma coisa de alguém se eu não faço essas coisas que eu peço? Como é que eu vou exigir fidelidade às pessoas da comunidade se eu não sou fiel? Então é importante ressaltar isso. E o próprio apóstolo Paulo também já tinha demonstrado a sua fidelidade. Ele demonstrou essa fidelidade lá em 1 Coríntios, em duas oportunidades pelo menos. Primeiro, com relação ao ensino sobre a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 23, onde ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele não alterou nada, ele não tirou algo e nem acrescentou algo da palavra de Deus. Aquilo que Jesus havia ensinado, ele transmitiu aos outros, aos irmãos da fé.
Em 1 Coríntios 15, 13, ele ensina fielmente sobre a ressurreição dos mortos. E ele diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que Paulo ressalta duas vezes, segundo as Escrituras. Não é segundo o seu próprio entendimento, e nem segundo o que os seres humanos falam, mas aquilo que Deus soprou pelo Espírito Santo nos escritores da Bíblia. Lembrando que Paulo aqui tinha somente o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento já falava da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Então Paulo também foi fiel, por isso ele pode exigir fidelidade e pedir fidelidade aos seus cooperadores. É importantíssimo, como cristãos, sermos fiéis ao Evangelho em todo lugar. Mas é mais importante ainda quando ocupamos lugar de liderança, pois além de sermos exemplo, ensinamos as demais pessoas da igreja. Só assim teremos crédito para orientar e ensinar as demais pessoas. É o que Paulo nos ensina aqui, pois assim como ele foi fiel às Escrituras, ele pode também pedir fidelidade a seus cooperadores em relação ao Evangelho. Lembrando que Paulo foi fiel ao ensinamento e que nós devemos ser, a Sagrada Escritura nos adverte para o juízo que virá sobre aqueles que alterarem o seu conteúdo e que não são fiéis à palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo nos escreve em Gálatas 1:8 o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que essa pessoa seja anátema, ou seja, maldita. Veja o argumento do apóstolo. Ainda que eu anuncie outro evangelho, ou que um anjo do céu venha e anuncie uma outra palavra, que não seja aquilo que Jesus nos ensinou, que essa pessoa seja maldita. E para completar isso, em Apocalipse 22:18, nós lemos o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Vejam, palavras duras do próprio Jesus e do apóstolo Paulo. É muito sério com o que a gente fala quando devemos ter fidelidade ao Evangelho. Não é brincadeira. Essas coisas acontecerão com aqueles que não forem fiéis. Tudo o que nós lemos aqui, Jesus vai cumprir. Por isso a fidelidade é importante. Eu gostei muito de um exemplo, aqui dando continuidade a essa introdução, que eu li na preparação para essa mensagem. Pense comigo. Um presidente de um país jamais enviaria como embaixador para uma delicada missão de paz alguém que não fosse seu fiel porta-voz. Quanto mais se requer esta qualidade dos que são embaixadores de Cristo, conforme diz lá 1 Coríntios 5:20. Se nós exigimos que os embaixadores do nosso país trabalhem bem lá fora, quanto mais os servos de Cristo, que são embaixadores de Cristo neste mundo. O reformador João Calvino nos diz que o supervisor, ele apenas pode conduzir a comunidade com a palavra de Deus. O líder só pode conduzir a comunidade pela palavra de Deus, pois através dela é que vêm os bons frutos do reino de Deus. E são frutos divinos e não frutos de obra humana.
O salmista nos lembra que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Até aqui nós tivemos essa pequena introdução e agora nós vamos entrar diretamente no texto. E o texto começa dizendo o seguinte: apegado à palavra fiel, ou seja, que a pessoa que for líder numa comunidade deve ser apegado à palavra fiel. Palavra aqui, palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Apegar-se fielmente à palavra de Deus é algo fundamental para aquela pessoa que ocupa cargo de liderança na igreja. Pois é através dela que Deus vai guiar a sua igreja. Veja o que Paulo diz para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Aqui está um resumo da importância da palavra de Deus na vida de um presbítero ou de um líder. Vejam 4 coisas que nós aprendemos aqui. Primeiro, devemos permanecer na palavra de Deus. E esta palavra nos visitou por meio do Filho de Deus. Ela encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo eterno. E ele veio para pregar, conforme diz Marcos 1,38, e ensinar essa palavra. E confirmar aquilo que os profetas haviam ensinado no Antigo Testamento. Segundo, a palavra de Deus pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Cristo, a pregação do Evangelho. Sem pregação e sem ensino das Sagradas Escrituras não se pode ter fé. Não se pode ter fé daquilo que não se ouve. Por isso que nós precisamos conhecer da palavra de Deus e precisamos de pessoas que pregam o Evangelho. E assim seremos sábios ao conhecer a palavra e ser convencidos pelo Espírito Santo para chegar à salvação. Terceiro, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela não é fruto da imaginação humana e nem é algo que nós interpretamos de nossa maneira, mas é uma palavra viva que tem muitos escritores, mas um único autor. E só o Espírito Santo, que é Deus, pode nos ajudar a cumprir o propósito da edificação da Igreja de Cristo por meio de sua palavra e dar o entendimento correto. Quarto, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como podemos ser servos de Deus sem conhecer a sua palavra e sem aplicá-la em nossa vida? Vejam quantas coisas a palavra de Deus nos ensina. Que devemos permanecer fiel à palavra, que ela é inspirada por Deus, que sem a palavra pregada não há fé, e a fé é essencial para a salvação, e que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O profeta Oséias, em seu livro, no capítulo 4, versículo 6, nos adverte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
Essa falta de conhecimento não é só na época de Oséias, mas também acontece hoje. E o povo está sendo destruído por isso, porque não conhece as verdades bíblicas. E não poderá ser salvo porque não conhece a palavra de Deus. E vejo que Oséias aqui alerta que a culpa disso é da liderança. É daqueles que ensinam. No caso de Oséias era o sacerdote. Por isso a importância também, para que o povo não seja destruído, de que tenhamos liderança fiel, ministros fiéis, que tenham temor e tremor diante de Deus e preguem o evangelho de forma correta, para que o povo também não seja destruído, porque o juízo de Deus vem sobre aqueles que não cumprem com o seu propósito. O interessante é que na versão da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, no início do texto, não está escrito apegar-se à palavra fiel, mas reter firmemente a palavra fiel. E reter é algo que nós guardamos dentro de nós, que não largamos mais depois de nos apegarmos. Mas tanto apegar-se ou reter são fundamentais para o crente na missão de Deus. O segundo ponto que eu quero tratar aqui, e a segunda parte do texto, é que a pessoa que for líder numa igreja, ela deve apegar-se à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina. O líder, além de apegar-se fielmente à palavra de Deus, deve ensiná-la corretamente. No grego, esse texto tem um sentido mais profundo. Pode-se traduzir katarrodidake, pistos, por para baixo ou de acordo com o que vem do alto. Isso nos lembra o texto de Tiago 3,17, que diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto é a palavra de Deus encarnada no seu Filho Jesus Cristo, o Verbo eterno. Essa sabedoria está na Sagrada Escritura que nós temos hoje em mãos. É a mesma doutrina que os apóstolos perseveraram. Lá em Atos 2:42, nós temos um texto bem interessante sobre isso. E é a mesma doutrina que os apóstolos anunciaram ao mundo depois de ouvirem do próprio Jesus. A reta pregação do Evangelho, conforme Jesus nos ensinou, é premissa para todo servo de Deus. Eram pessoas assim que Paulo orienta Tito a escolher para liderarem as novas comunidades cristãs que estavam sendo formadas em Creta. Perseverar na palavra é essencial para toda exortação e confrontação, pois a confiável palavra do Senhor forma o fundamento para todos os ensinamentos. Nesse sentido, Lutero nos diz: no reino de Cristo, o comando pertence unicamente à palavra de Deus. Não há outro tipo de ensino, não há outra fonte de autoridade a não ser a Sagrada Escritura. Foi por isso que os reformadores lutaram tanto para fazer a reforma, para voltar à Sagrada Escritura, para ter ela como a única e verdadeira fonte de autoridade, e não mais outros tipos de autoridade, outros livros ou pessoas que se intitulavam Deus, mas somente a Escritura. Por isso que um dos pilares da reforma é sola Escritura, somente a Escritura. Paulo sabia que muitos falsos profetas e falsos mestres sempre rodearam a igreja de Cristo desde o começo. Ele mesmo já tinha sido alvo desde Corinto, quando tentaram fazer a igreja de Cristo retornar às práticas da antiga aliança, os chamados judaizantes, que tentavam implantar no cristianismo práticas como a guarda do sábado, a circuncisão e a observação do calendário antigo, do calendário judaico. Também houveram pessoas que tentaram desqualificar o ministério de Paulo, né, propagando falsos ensinamentos.
e falsas notícias também sobre o apóstolo. E toda vez que falsos profetas tiveram voz na igreja de Cristo, a igreja sofreu golpes terríveis que fez com que muitos se perdessem, além de gerar divisões, muita dor e vir sobre ela o juízo de Deus. Está aí a importância de termos líderes fiéis e pessoas que ensinem na igreja com fidelidade. Terceiro ponto. A pessoa que ensina, ela deve ensinar de modo que tenha poder. Mas que poder é esse que o texto nos fala? Que poder é esse que o texto fala que é necessário para que o servo tenha para exortar no reto ensino e convencer os que contradizem? É o mesmo poder que Jesus delegou aos apóstolos lá em Atos 2. Lembro que antes disso, lá em Atos 1:8, Jesus tinha dito aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Também é o mesmo poder que deu intrepidez aos discípulos em Atos 4:31. Intrepidez, que é ousadia e coragem para pregar o Evangelho. Lá nós lemos o seguinte: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Como vemos, é o Espírito Santo que autoriza o mensageiro a receber, preservar e transmitir a palavra ensinada pelo próprio Espírito Santo. E isso só é viável na força do mesmo Espírito. Só ele faz com que a palavra e a conduta sejam vivas e capazes de desenvolver eficácia. Não é por meio de técnicas humanas, nem da nossa força, mas no poder do Espírito Santo. Se ele não agir, a igreja não se desenvolve, não cresce e as pessoas não chegam à fé. Só ele é que dá eficácia ao trabalho desenvolvido pelos seus servos, pelos servos de Deus. O quarto ponto também nos diz que o líder deve saber exortar pelo reto ensino. A fidelidade ao Evangelho somente a ação do Espírito Santo em nossas vidas pode conceder. Ele nos capacita a captar a mensagem do Evangelho e a transmiti-la da maneira como ela foi ensinada. Que o Espírito Santo nos ajude a avaliar como está nosso comprometimento e aprendizagem e o ensino apostólico. As igrejas como um todo, tanto líderes como liderados, precisam aprender a confiar no poder de Deus que age por meio do Espírito Santo e que capacita pessoas para a obra do reino de Deus. Assim, a palavra que transmite não será expressão de sua própria vontade, mas a vontade santa do Senhor, revelada nas Escrituras. Isso nos lembra das palavras que Jesus, em João 14:26, nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vejam que o edificador da igreja, aquele que dá os dons e que nos capacita e coloca as palavras certas na nossa boca, é o Espírito Santo. E é ele que nos autoriza. Foi assim que os apóstolos pregaram. Foi assim que Pedro pregou o Evangelho em Jerusalém, lá em Atos 2, e 3.000 chegaram à fé. Foi assim que Pedro pregou diante do Sinédrio, lá em Atos 4, e mais 2.000 pessoas chegaram à fé, totalizando 5.000 no poder do Espírito Santo. Porque foi ele que chamou, foi ele que capacitou e foi ele que autorizou essas pessoas a trabalharem no reino. Finalmente, vamos para o último ponto, que fala de como devemos convencer aquele que nos contradizem. Dos líderes se espera muito mais do que a capacidade de reproduzir o que tinham ouvido de outras pessoas ou de outras lideranças. Ao mesmo tempo, eles precisam ser capazes de argumentar a partir da palavra de Deus
a fim de exortar pelo ensino saudável quem lhe apresentasse contradições. O verbo grego elechen significa tanto refutar como também convencer. A refutação daqueles que se opõem à verdade sempre é feita na esperança de convencê-los da verdade. Só que o convencimento não depende do nosso falar, não depende da nossa técnica, não depende do nosso poder, mas única e exclusivamente do poder do Espírito Santo. É o que Jesus nos diz em João 14:8. Quando ele vier, é que ele é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja a importância de pedirmos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, de sermos usados por ele. E aqui eu pego o exemplo dos apóstolos, dos discípulos da primeira igreja cristã lá de Atos, quando eles se reuniram, oraram, se quebrantaram, pediram perdão pelos seus pecados, pediram auxílio divino, e Deus respondeu enviando o Espírito Santo. Lá em Atos 4:31, quando eles terminam de orar e o lugar onde estavam treme, foi sinal de que Deus enviou o Espírito e eles agora foram para o mundo, preparados, capacitados, com intrepidez, para pregar o Evangelho por meio da ação do Espírito Santo. Não podemos botar pessoas dentro da igreja que não sejam cheias do Espírito e que não tenham conhecimento da palavra. É o que Paulo nos alerta aqui. Devem ser pessoas apegadas à palavra, ou que retenham a palavra, que seja uma palavra fiel, que é segundo a doutrina, que é segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Nada acrescentado a mais, nada tirado do que Jesus nos ensinou. De modo que eu tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, ou aqueles que nos contradizem. E aqui eu queria terminar essa mensagem com 3 perguntas para você refletir. Primeira pergunta é: como estão as lideranças nas nossas igrejas de hoje? Será que são lideranças comprometidas? Será que elas estão lá por causa da palavra de Deus? Ou porque tem algum conhecimento em determinada área, por exemplo, né? Quando a gente bota uma pessoa para cuidar da área financeira, porque ela já teve uma experiência nessa área, mas ela não tem fé. Lembrando que a fé em Cristo é a principal de todas as características e a fidelidade ao Evangelho. Será que essas pessoas têm fidelidade ao Evangelho? Sabemos que muitas têm, outras não. Segunda pergunta: se você é um líder, como tem se comportado? Tem sido fiel? Tem buscado conhecimento na palavra de Deus e o poder do Espírito Santo? Como você tem agido? Você tem crédito para ensinar os outros e pedir fidelidade à palavra de Deus? Ou nós estamos deixando a desejar? E por final, como são feitas as escolhas das lideranças nas igrejas hoje? Será que elas são feitas pelas mesmas qualificações que Paulo nos ensina aqui e orienta Tito a escolher lá em Creta? Ou são porque são pessoas que são teus amigos, porque têm uma qualificação em alguma área, mas não tem qualificação na palavra de Deus? Como tem sido isso? Pense sobre isso. E que Deus nos ajude a ser uma igreja fiel e a escolher lideranças que são também comprometidas com o Senhor da igreja, que é Jesus. Fique na paz de Cristo. Fique com Deus.